Então eu pego o sensor do plantio, no caso a plantadeira 7 linhas e 7 sensores. Vou instalar no cano. Retiro a caixa de semente, no caso eu já retirei aqui. Tá um pouco firme. Vai sair o condutor. Qual que é a especificação de instalação aqui? Primeiro, um lugar que tenha espaço, que caiba o sensor, né? Então eu tenho que encontrar esse espaço na hora da instalação. Então eu vou buscar onde tem esse espaço. Então esse sensor ele pode ser instalado até lá embaixo, como pode ser notado aqui. Então o sensor está passando, então eu posso instalar até nessa região aqui. Agora vamos tirar o condutor, ou até mesmo dentro do disco, depende do modelo da plantadeira. Tem que encontrar uma região em que o disco não pegue nos cabos e no sensor para não danificar o aparelho, certo? Muitas vezes é preferencialmente instalado mais para cima, para que esse sensor tenha uma durabilidade muito maior, né? É melhor que o produtor ande 5 metros a mais e não tenha problemas no sensor, certo? Mas isso é um detalhe de instalação, que com a prática isso vai ganhando cada vez mais embasamento. Um detalhe bem importante da instalação é o seguinte: se eu instalar esse sensor aqui, nessa região aqui, como pode ser notado, fica bastante região que é chamada de ponto cego. Esse ponto cego, se eu deixar ele muito grande, preferencialmente ele tem que ser zero. Teria que ser uma região que a bolinha do sensor preencha o interior do cano. Então, se caso ficar ponto cego, a semente passando naquela região ele não vai conseguir contar. Então não é um problema do aparelho, vai ser um problema de instalação, certo? Por isso a instalação tem que ser bem criteriosa em relação a instalar numa região em que a bolinha do sensor preenche a parede interna do cano. Isso é bem simples de notar. Tu pega uma serra-copo, coloca a serra-copo em cima e tu vê que fique a borda do cano interior. Ficar bem centralizado para que essa instalação fique correta, certo? Aqui temos um exemplo de um furo num cano. Pode-se notar que ficou bem rente a parede interna. Qual que é a ideia disso? Quanto menor esse espaço da parede com o fundo do tubo ali, seja o menor possível. Então, como que é feita a instalação aqui? É feito o furo com a serra-copo, encontrar a região ideal na máquina fazer essa instalação, seguindo os princípios de que tem espaço e que fique mais longe do disco possível, né? E que fique nessa região aqui ideal. Então a gente coloca o sensor aqui, o outro no outro lado, não tem um lado certo, pode ser qualquer um dos lados. Pega uma cinta plástica, passa aqui nessas orelhas e ele vai fazer a fixação. Então não tem muito segredo em relação a isso. O ideal também é prender esse cabinho pequeno para que ele não vá em uma região que tem um disco ou tem uma região de corte. Então já prende junto, muitas vezes faz essa dobra aqui, ó, e quando tu prende essa cinta de baixo já prende em cima. Então já impede que ele tenha movimento e vá em alguma região que pode ser cortada. Seria basicamente isso, essa instalação. Pode se notar lá dentro do condutor que a bolinha do sensor ela fica preenchendo o cano. Isso faz com que a leitura seja 100%. Então, após ter feito essa instalação, eu pego o cabo e passo na região, pensando na instalação, na região em que o fio tenha menor risco de ser cortado, entende? Então vamos pensar nessa máquina aqui. Então eu passaria ele nessa região aqui, por mais que seja uma região muito difícil de acesso com a mão em si, mas também vai ser difícil de acesso por um galho, por um outro objeto que pode gerar um dano no cabo em si, né? Então aqui eu consigo fazer a instalação por ele por dentro da máquina, numa região onde não vai ter nada que corte, nem uma engrenagem, nem um movimento da máquina, porque aqui é uma parte rígida da máquina, né? Toda essa parte que é uma parte rígida, aqui é com solda também, então não vai ter movimento. Então aqui não preciso me preocupar com o movimento, que eu fixo ele bem, fixo bem embaixo aqui que não tenha movimento, instalo no sensor aqui. Então eu faço essa instalação, ele vai ficar o condutor aqui, certo? Instalado o sensor, prendo nas laterais aqui, o máximo que eu puder prender, para que isso fique bem fixado e não tenha perigo de entrar uma cana em uma região que nem essa. Aqui pode vir um galho de lá e entrar e arrancar o sensor fora, certo? Então se ele estiver bem próximo da parede, dificilmente vai acontecer um problema nesse sentido.